Olá, irmãos! Eu desejo que a paz de Jesus venha sobre todas as áreas da sua vida. Eu sou pastora Elisângela e quero trazer uma palavra ao seu coração e orar com você nesse momento. Em Números capítulo 9, 17, diz assim: Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Irmãos, esse é um texto que vai nos falar no Antigo Testamento, onde o povo de Israel foi tirado pela mão do Senhor do Egito para ser levado até Canaã, a terra da promessa. Mas durante todo o percurso que eles fizeram desde a saída do Egito até o lugar que Deus havia prometido, era necessário viver na dependência de Deus. E Deus tinha os seus sinais. Deus tinha ali a maneira de trabalhar com eles. E uma dessas maneiras era a nuvem. Deus ali permaneceu com a nuvem em cima do tabernáculo. Essa nuvem era o sinal de Deus. Enquanto a nuvem estava parada em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Eles estavam ali oferecendo seus holocaustos a Deus, cumprindo com as suas responsabilidades, comendo o maná todos os dias que Deus mandava. Mas quando a nuvem subia e ela se movia, então eles entendiam que eram para pegar tudo aquilo que era deles, os animais, tudo aquilo que pertencia a eles, era para desfazer a tenda. Inclusive tinha ali os responsáveis pelo próprio tabernáculo e tudo era tirado do lugar e eles levantavam o acampamento. Mas eles não faziam conforme a vontade própria, eles faziam pela direção de Deus. Eles passaram 40 anos no deserto, sendo direcionados por Deus. E como isso faz a diferença na nossa vida? Quando nós sabemos que verdadeiramente é Deus quem está nos direcionando. Porque hoje é muito comum muitas pessoas estarem dentro da igreja, mas tomarem decisões por sentimentos, por pensamentos, pelo que acham que vai dar certo. Às vezes ouve conselhos de pessoas que nem têm intimidade com Deus. E quantas pessoas, no meio da sua jornada, até chegar à nossa Canaã espiritual, estão falhando com Deus. Porque se Deus me chamou, se eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, e se eu entreguei a minha vida a Ele, através do Senhor Jesus, então a minha vida pertence a Ele e eu preciso viver na dependência de Deus. Eu preciso buscar ser um homem ou uma mulher de Deus espiritual, para aquilo que Deus quer venha ser aquilo que eu tenho como propósito, porque a nossa vida direcionada por Deus é uma vida de bênção. Deus vai nos levar sempre a um lugar melhor. Deus vai sempre nos direcionar a tomar a decisão melhor, porque Ele é o bom Pai. Deus nunca vai pedir para que eu ou você faça alguma coisa para o nosso prejuízo. Mas muitas vezes nós somos precipitados e não fazemos do jeito de Deus.
fazemos do nosso jeito. E quando eu faço do meu jeito, não tenha garantia de que vai ser uma bênção, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Eu também preciso ter compromisso com a palavra do Senhor. Hoje, não tem uma nuvem em cima da nossa casa para se mover, mostrando para nós quando sair, quando voltar. Mas muito melhor do que isso, hoje nós carregamos a presença do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, para tomar a decisão exata, precisamos nos calar para ouvir o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Às vezes, o nosso desejo fala tão alto, o nosso sentimento, a nossa vontade fala tão alto, que Deus não está encontrando oportunidade de ministrar o nosso coração. Então é necessário orar, mas é necessário também ter um momento de silêncio para que o Espírito Santo venha falar, o Espírito Santo venha direcionar. Ande debaixo da vontade do Senhor. Busque o que Deus quer para a sua vida. Leia mais a palavra de Deus. Ore, medite sobre a palavra e não dê tanta importância àquilo que você está sentindo, porque o que você está sentindo pode ser passageiro. Hoje, às vezes, você teve um aborrecimento e você está com sentimento. Amanhã, quando isso passar, vai ter outro sentimento. Mas Deus permanece fiel para todo sempre. Então busque a vontade dele, que você será mais abençoado. Ande debaixo da vontade de Deus. Obedeça ao tempo de Deus, ou respeite o tempo de Deus, porque no tempo de Deus é melhor do que o nosso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela presença do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de ouvir a voz do Senhor, de sermos direcionados pelo Senhor. E traga, meu Pai, meu Deus, esse equilíbrio espiritual na nossa vida. Que nós venhamos deixar de agir por emoção, deixar de agir por circunstâncias e agir pela fé, agir apoiado na palavra do Senhor, buscando a vontade do Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós se torne uma realidade, meu Pai. Em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, aquieta, meu Pai. Às vezes tem tanto tumulto dentro de nós que o Espírito Santo não acha oportunidade, ele não consegue agir na nossa vida, porque nós sempre tomamos a decisão, nós sempre estamos ali na frente do Senhor, fazendo o nosso jeito, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, perdoa todas as vezes que nós temos falhado, nós temos errado, porque tudo sai do nosso jeito e no final não dá certo. Então nós pedimos, nos dê sabedoria do alto, nós queremos a sabedoria do Senhor sobre a nossa vida, para tomarmos decisões certas. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor, Pai, é uma necessidade, nós precisamos ser direcionados pelo Senhor, assim como aquele povo no deserto só andava quando o Senhor levantava em nuvem e eles entendiam que era para caminhar, e quando a nuvem parava era para acampar. Nós precisamos ser assim. Se Deus quer que eu faça, eu vou lá e faço, mas se Deus não pediu para fazer, então que eu espere o tempo do Senhor. Nós devemos ser gratos pelas oportunidades, mas também devemos ser sábios, meu Pai, para que o adversário não use até mesmo as nossas próprias emoções e os nossos sentimentos para trazer tanta confusão, meu Pai. Quantos homens e mulheres dentro da igreja estão em confusão porque estão agindo conforme a sua própria vontade? Então eu peço, tem misericórdia, segura na nossa mão e nos dê vitória, Senhor, mas que nós vamos ouvir a Tua voz e ao ouvir, obedecermos para a honra e glória do nome santo do Senhor. Nos encoraje, Espírito Santo, a sempre ser guiados pelo Senhor, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós não entendemos. O melhor é obedecer à vontade soberana do Senhor, em nome de Jesus. Que assim venha estar nosso coração.
disposto a obedecer hoje e sempre. Amém. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não ande como uma pessoa agitada de um lado para o outro. Se aquieta. Aquieta o teu coração na presença de Deus. Quando você aquietar o teu coração, quando você parar de agir pelas emoções e agir por fé, você vai estar na direção certa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.